Ya, pessoal, tingataura zvese mazhinini pache zvangu pane chinhu hwani chinondirwadza mukurarama. Zvese tingaita, asi chiro chimwe ndiko chingandirwadza mukurarama. Mukadzi unozoziya kukosha kwemurume kana murume azoshaika. Ndo paanoenda koona kuti baba ndiro ranga riri dziro repamba, nyangwe kana wazosiyiwa neana. Haikona kuti murume ari kurarama, mukadzi haoni vhalori yemurume pamba. Chinozi murume chiri parisko yekurarama nekufa. Nemaererano anoti kudini? Nemaererano anoti murume ndiye unotsvaka kuti wanhu warya ere pamba, wanhu eri waguta ere pamba. Umwe ndigweja unodhirikirwa mumugodhi ari pachinangwa chekuraramisa mhuri, asi mukadzi asingarespectari murume iyena. Umwe nditaxista uri parisko yekuita accident kana kubatwa ngemabhandidhi kuuraiwa ari pachinangwa chekuraramisa mhuri, asi mukadzi wake asingamurespectari ende haatorina vhalori nemurume iyena. Umwe ndimotorista masbombo pamweni paya kana kuti wemakamionista ari pachinangwa chekuda kuraramisa mhuri, asi mukadzi asingavhalorizi ari murume iyena. Apa unonga ari kumba chake kugara, unokufunga kukuligariri azwa nzara, asi akaguta haakufoneri kana nemeseji, haakufoneri kuti baba mwana we basa riri sei, mazoswera sei, zvimbori sei. Ukaona shamadha yemukadzi asina vhalori newe, kunga raane nzara, asi risina nzara, foni inotambira kure. Unomufonera pamwe ndiwe murume unofonera mukadzi, unofona foni haidairwe, foni inonga iri mubedroom yena ari kunze. Asi kana oda chekurya, foni inotambira mudhuze. Wakadzi ita chiro mechiremekedza chinozi murume wako pakati pemba. Musatore murume wenyu kumutora unga zviro zvisina basa. Você não pode se levar do tipo para você mulher ser dito mulher já tem muito valor. Você não tem valor. Se é homem, você não tem valor. Para ter valor é porque tem seu parceiro ao lado. Kumininika kwa mungaita kana kusamesha kwa mungaita kana kupoza kwa mungaita é porque mnda kupozera varume. Wakamboenda kumbopozera chitsa. Wanoda kupozera murume. Saka ita chiro mechiremekedza murume. Pacha zvangu hapana chiro chinondirwadza zvekukiri ari munhu usingandiremekedzi. Kunyangwe uriwe mai, hakuna chinorwadza kuti ukiri ari ana ako asingamuremekedzi samai. Saka ita zviro mechiremekedza murume. Hazvibatsiri chiro chekuti murume wabva kubasa. Ndiri kubva kubasa ndine chikweshe mumaoko, haunditambiri. Ndiri kusvika ndiri kundochisa pameza chako kutarisa kuti iri foni yandakazotenga ndakatengera mukadzi tachi uri pfumvu paFacebook. Apa ndiri kuya nechikweshe, haunditambiri. Sei chako kunditarisa? Asi ndinozoshamisika chiro chimwe. Ukazozwa kuti murume wafa kana kuti wafa, wazofa murume uya, apa ungasina vhalori naye kana murespectari ungasika murespectari. Maakwenda koofenda kanokwana kuita kashanu karongomuna kuratidza seunga wanga une chido naye. Asi paanga ari mupenyu wanga usingamufenderi kuratidza kuti unomuda, asi wazofa ndo paakutanga kuenda kuona vhalori yake kuti murume unokosha. Ngoti wazofa paanga ari mupenyu wanga usina kana nebasa naye. Mune dzimba mukati memba, mune dzimba. Isso estou a falar aqui porque está me magoar muito. Dentro do meu coração. Quem que me veja louco, para mim eu tudo bem. Estou bem. Alguém quando ser nascido, espera alguém que te veja de mal, que te veja do bem. Não são todos que podem vir gostando de uma pessoa. Mas é uma coisa que me doe no coração. De sustentar alguém que nunca me respeita. Venho com carreira em casa com plástico, não me recebe. Cozinhou vossa chima em casa, não me serve.
ndini ndegazve ndakutenda kutoduhumura mapoto ndakutorya. Iwe uri mumba uri dedede. Pamweni pairi mvura yekugeza ndakutozviisira zvemu kuti ndione kugeza. Ndonobvisa maporokari andabva nawo kubasa. Iwe uri resheshe. Está tudo tranquilo para wewe. Você está se ver, parece que você é muito valor. Para vocês verem, a maioria das pessoas que estão a morrer são homens. Por quê? Por causa de sustentar de casa dele para ver pau em casa. Mas as pessoas que ele está tentando fazer isso nunca respeita. As mulheres, por que não morrem tantas? Porque toda hora ela está em casa. Murume waenda kugweja kusvika kunodirikirwa. Murume waenda kuchiteksi kusvika kunovhaita asidenti. Murume ndikamionista wabondera. Arume porque estão a morrer muito por causa de sustento de uma pessoa que nunca te respeita. Mulheres, que se diz mulheres, é pra gente se respeitar. Você ser casada não significa do tipo como que você que me levou da rua ou da minha casa pra cá, então tem que aguentar com tudo. Eu te levei porque você já queria também lá. Eu te levei porque você já queria também construir o teu sonho de tua casa, porque em casa tu só é encarregado, não é na tua casa. Na tua casa, essa que a gente estamos junto. Então você não pode se levar do tipo você já é superior. Ninguém que é superior aqui na Terra. Ninguém que é superior. Caros ouvintes, vamos lá respeitar vossos maridos que te procuram pão na mesa. Ele chega em casa também com plástico, recebem. Receber. Não só está sentado. Pioramento voita bede kwenda korora pfambi. Basa rake ngero ndoita upfambi. Apa murume ndiye ari kuenda uko. Apo chita upfambi, murume echida kodhirikirwa. Secret yeupfambi iripo kwauri aisiripo sei. Upfambi kazhinji kacho unoita kuti murume asangane nematsaona ngekuda kweupfambi hwaunoita. Mulheres, isso é uma coisa que me doe no coração, não posso mentir. Me doe tanto. Te dou outro exemplo que está muito próximo. Ok, teu marido morreu, ficou. Você que agora está sustentando essas crianças que ficou, que teu marido te deixou. Você que vai começar a reparar, comer o quê? O que eles vão fazer? O que eu vou dar a eles? Essas são as crianças. É momento você vai ver que na verdade, se você será que meu marido está, ia fazer isso tudo, já é tarde. Mas quando ele estava, você nunca valorizava ele. Até você estava de ver do tipo de porcaria. Imagine lá alguns. Ela respeita o corpo dela. Toma banho, brilha toda a gente. Quem que faz isto? É o marido. Vocês quando vejam o marido na estrada, até eles chamam que antebanho, não toma banho. Porque quando a pessoa toma banho, você simplesmente o trabalho são muito tão diferente. Como que é diferente? Outro garimpeiro, outro taxista, dependendo do trabalho que ele faz. A necessidade é para tentar brilhar a esposa. Ok, já está de brilho. Além de brilhar para mim, está a brilhar para os outros capangas. Eu estou a sofrer. Pessoal, caros moçambicanos, que se diz que é moçambicano, ser mulher não significa que você tem muito valor, não. Até quer se pôr no top. Não. Ser homem não é mulher. Ser mulher também não é homem. Tá entender? Ser mulher não é homem. Ser homem não é mulher. Então quando a gente se juntamos, vamos se respeitar. O que eu quero na minha vida real. Eu gostaria que a gente, mulheres, respeitem vossos maridos, que tragam o pão na mesa. Não pensa o marido, no momento quando você está com fome, é no momento que você começa a pegar o telefone. Oi, amore, tudo bem? Torguei com mascatiano, nzara, bem mana, nzara. Goto auda kuria. Wauchindi benzara. Pesa apa kana mbodi message. Marara sei, maskora sei, zviri sei, basa renyorisi akuna. Musadaro. Chinozi musha kudanana. Kudanana zvirevi kuti uri padhuze. Kunyangwa ari kure, unofanirwa kumuda mumemory. Kuda munhu handi kumuratidzira zinoba. Kuti ngandoti ndatokuda. Ungakwanisa kundisekerera asi mumwoyo wakandimaka. Idei mumwe wenyu kunyangwa ari kure.
mude kukutengera foni kwandakakuita hakusiri kuti uite upfambi nevamwe. Aiwa, kukutengera foni kwandakakuita pelo menos zvikamonditi oyamori tudubhei komogishta basa renyu riri sei, ndinoziva kuti mwangu unondida kwete kundifonera panguva yenzara. Wakuza kuda kudya susu rako iri ndo pawakundifunga. Ndakutogara ndatoziya kuti ndikandashamata zati akuda sadza, akutoda futi mari. Azvibatsiri chiro ba. Ende chandoda kubvunza ngechekuti wapresiarwi ngemunhu kuti mana vose bonita munhu amurushora uyu ndiye ari kukuchenesa. Chimboenda ita from example, wakakura muzona, munhu iyena ari kukupfimba panhasi uno. Mukukura kwako wewe waikuona, waikutarisa, echikusirira, wanga asingakumitsi, wanga asingakupfimbi, asi nhasi uno warorwa, wakukutera. Usafunga kuti uda kuwaka musha wako, uda kuputsa musha wako. Waidini kukupfimba kare pese apa waikura. Maitamba mwese matamata namunhu iyeno. Nhasi uno kwako ndinokuda. Vose chaibonita. Wotohira. Asuda kukuroraba. Waidini kukutora kare usati warorwa. Nhasi uno wapa musha wako kutera. Munhu yena haasiri kuda kuti uda kuwaka musha. Uruda kuputsa musha wako. Wakuru wakati pangwa zano wini rako. Anga asingapengi ba. Anoziya zvari. Ndingataura twese. Akadzi, remekedzai murume wenyu wamakada mwega. Kumuremekedza auya nechikweshe motambirawo. Mauya beta chirombowe ndokuti mangwana unonza zvechimwe. Bai mwana sadza yakona ndotudutsadza kundota iro pakutoenda nawe ya 65 me precisa carinhado ter paz com sua esposa. Baba sadza riri apa iri chitairi mbora nawe kuti nata ingaende kubura ega sadza musadarova musadaro makoisa que está me doer. Tu a falar assim porque é uma coisa que está me doer. Isso está acontecendo com toda a pessoa. Homens estão a morrer muito por causa de querer sustentar famílias, mas a família dele nunca respeita. Estou a pedir que vocês se concentrem. Quem que vai ouvir essa mensagem vai manter o celular dele ir à frente. Quem que não ouve, amanhã vai dizer tenho azar. Ndine warombo nemadziberekedu akatibereka. Zvese zvinondobuda zvinozi zviri kubva kuna mai yako, zviri kubva kuna baba. Izvo mwana ndirini misikazwa dzangu ndisingazwisisi, ndine urombo nemadzibereki. Musateerere zvinotaura vanhu kazhinji. Pfungwa dzako ndo dzinokutambudza. Pfungwa handoti mudzibereki. Ndingataura 50 vhesi kazhinji ndati remekedzai dzimba dzenyu. Musanzotende kundoizwa upfambi pese pese. Wese murume wandomuona uda kuzwa upfambi. Murume unoda munhu wakarorwa. Harizombo kuti vose bonita. Apa zvakuti vose bonita munhu wakarorwa une mukadzi kumba. Urudini uchenyenesa mukadzi wake. Asi ukakosira kuti vose bonita ngei. Akadzimi mumusoro menyu ngadzirongeke, ngadziende mumutsetse. Zvenyika hazviperi asi ndiwo chapera. Mare haufu wakaipedza. Sekuru akadhaya mbuya sekuru zvesekuru urwe akasiya mari. Iwe ndo urapedza mari. Uri ani?